Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel KNCR da Kinea. E para quem não sabe, a Kinea pertence ao grupo Itaú. Então no momento, o valor da cota dele é R$ 101,05. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de 93 apenas e uma máxima de R$ 101,64. Ou seja, o preço atual é bem próximo dos últimos dos 12 meses. Ou seja, não está com um preço muito ok, considerando o que a gente viu nos últimos 12 meses, onde o valor da cota chegou a bater esses R$ 93 e passar muito tempo também abaixo de R$ 100. E mesmo assim, com tudo isso, ele está com um dividend yield muito bom para fundos de papel de 13,52%, que é quase um dividend yield próximo dos dividend yield de Fiagro, um pouquinho abaixo apenas. O que mostra como esse dividend yield dele está muito bom, né? A gente vê que a mínima ele bateu bem aqui, ó, no dia 1º de junho, quer dizer, tá relativamente recente, e a máxima dele foi batida aqui no dia 31 de outubro do ano passado. Era no período que ainda estava nas vacas gordas, digamos assim, dos fundos imobiliários e Fiagros, até mais ou menos finzinho de outubro. A partir do início de novembro, a maioria dos fundos imobiliários e Fiagros começou a cair. Você vê que ele também começou a cair, ficou nessa zona de 90, subiu um pouco, foi para 100, aí depois caiu de vez e ficou nessa faixa trabalhando abaixo de R$ 100, ó, 96 até próximo de 100, mas nunca passando disso até bater a mínima e voltar a subir somente aqui no finzinho de junho, que ele começou a subir de novo. Então a gente está com 3 meses e meio de alta basicamente, porque fundo de tijolo, quando começou mais ou menos finzinho de abril, a maioria já começou a subir. Os fundos de papel demoraram mais. Esse aqui começou a subir só nessa época aqui, no finzinho de junho já. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 101 praticamente. O P sobre VP dele está exatamente 1, ou seja, ele nem está caro e nem está barato em relação ao valor patrimonial dele. Ele é um fundo imobiliário muito grande, quase 5 bilhões e 800 milhões na carteira, é muito grande mesmo. A gente vai ver mais detalhes disso aqui na comparação com seus pares lá no site do Investidor 10, que fica melhor para mostrar isso. E ele tem um número de cotistas muito top, de 288 mil, e lembrando que ele é fundo de base 100. Se ele é fundo de base 100, é muito mais difícil, digamos assim, entre aspas, ter uma quantidade boa de cotistas, e ele tem uma quantidade de cotistas muito boa para um fundo de base 100. A gente vê que o rendimento mensal dele nos últimos 2 anos, 24 meses, é quase R$ 1,07. Ou seja, no momento ele está com uma distribuição próxima dessa média dele. E ele tem uma liquidez diária muito top, de 13.157.000. É uma liquidez muito top, ou seja, é muito fácil tanto vender e comprar cotas desse fundo imobiliário em grandes quantidades. E antes da gente ir lá para o site do Investidor 10, vou deixar uma dica aqui para vocês poderem pedir aqui no meu canal, um vídeo de fundo imobiliário, pode ser também de Fiagro ou ação que você deseja. Então fica a dica aí e assista até o fim. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Em comparação aos seus pares aqui no Investidor 10, a gente vê que ele está no top 5 de maior dividend yield. Ele perde para o Habitat, que é da XP atualmente, segundo estaria o Vigi, ele aparece aqui na 5ª posição. E eu nem considero muito esse BCRI, porque esse BCRI está com problemas. Por isso ele está só 0,70 do P sobre VP. Apesar de ele estar com dividend yield muito bom, isso quer dizer o quê? Que ele perdeu muito valor. Por ele ter perdido muito valor, é que ele também está com o dividend yield alto. Quando cai o valor da cota, sobe o dividend yield. Já em relação ao P sobre VP, a gente vê que a posição do KNCR não é tão boa assim. Ele está apenas na 9ª posição. E olhe que ele não está com P sobre VP alto. Está apenas 1. Mas tem vários outros fundos imobiliários de papel que estão bem melhores do que ele. O BCRI, que está com problemas, mas não é só o BCRI que está com problemas. O Iridium também está com problemas. Esses dois estão na frente dele, mas com problemas. Em termos de valor patrimonial, ele só perde para o Canip, que é irmão dele, né? O Canip aqui também da Kinea tem um dividend yield muito aquém dele, tá mais barato que ele e é o maior fundo desse segmento aqui de papel. Quase 8 bilhões na carteira, mas isso aqui, o Canip tem um detalhe. Ele é só para investidor qualificado. Então, não é todo mundo que tem acesso a esse Canip. Já ouvi gente dizer que considera ele o melhor fundo da bolsa, mas com dividend yield desse, para fundo de papel, eu acho ruim. Ele é muito atrelado, ou é 100% atrelado, se eu não me engano, ao IPCA. Já o KNCR é
exatamente ao CDI. Por isso também ele está distribuindo dividendos maiores. Aí muita gente vai dizer, mas está caindo a Selic, vai dar ruim para o fundo. Mas só lembrando que o pessoal já tem uma perspectiva que o CDI nos próximos anos não cai abaixo de 10. Ou seja, ele ainda vai continuar com um dividend yield bom, um fundo desse. Porque ele não é só CDI, ele é CDI e mais um spread que atualmente está na faixa de 2,5%. Ou seja, se o CDI caísse para 10%, 10% mais 2,5% já daria 12,5%, né? Melhor do que o Canip ainda, com certeza. O Canip só vai ficar bom, interessante em termos de dividend yield quando a inflação subir. Enquanto a inflação estiver baixa, ele está distribuindo dividend yield ruim. Vamos voltar agora lá para o site do Status Invest. Então, para terminar aqui a nossa análise do KNCR, antes de ir lá para o relatório desse mês, o mais recente, o relatório do mês de setembro, que se refere aos pagamentos que foram feitos agora no mês de outubro, que é exatamente esse aqui, de R$ 1,10, o que rendeu em termos de yield cerca de 1,09%, que é um bom dividend yield, mesmo para fundo de papel, que já normalmente tem um dividend yield alto. Esse é um bom dividend yield. A gente vê que no ano passado, em janeiro, ele distribuiu apenas 82 centavos, fevereiro 83, aí subiu para R$1 em março, ou seja, a partir de março do ano passado ele começou a subir e distribuiu a partir de R$1. Aí depois teve uma queda para 97 centavos, praticamente não pode ser que caiu, né? 3 centavos, né? Não dá nem para considerar. Agora em maio ele já foi para R$1,08, caiu um pouquinho para 1,05 em junho, foi para 1,15 em julho. Ele também tem umas variações pequenas, o que é normalmente natural em termos de um fundo que é muito atrelado ao CDI, porque o CDI é afetado pela quantidade de dias úteis. Tem essa tendência que, se a gestora não fizer um trabalho muito legal para reter rendimentos recebidos, para manter uma média, o que acontece muito é que no mês que tem mais dias úteis, o fundo distribui mais, e no mês que tem menos dias úteis, o fundo distribui menos. Se a gestora não pegar e retiver rendimentos nesse período que está dando mais dias úteis, acaba tendo essa variação aqui. R$1,15 em julho do ano passado, aí subiu, pelo que eu estou vendo aqui, a maior distribuição feita nesses últimos 21 meses, aí depois caiu para 1,20, caiu para 1,10, manteve 1,10 e fechou o ano em 1,20. Veio para esse ano aqui de janeiro 1,20, aí caiu para apenas 1 em fevereiro, exatamente fevereiro tem menos dias úteis. Aí em março subiu para 1,22, em abril caiu para R$1, outro mês que teve menos dias úteis. Para quem não sabe, fevereiro desse ano teve a mesma quantidade de dias úteis de abril, ou seja, e ele deu o mesmo rendimento. Aí voltou a subir para 1,24, caiu para 1,15 em junho, depois 1,15 em julho, 1,20 em agosto e agora 1,10 em setembro. Vindo agora para o relatório gerencial do mês de setembro, como eu falei, que se refere aos pagamentos que foram feitos agora no mês de outubro, ou seja, esse é o relatório mais quente. Foi lançado recentemente, semana passada, pessoal. Como é a primeira vez que eu falo sobre esse fundo aqui no canal, eu vou ler o objetivo. O objetivo do fundo é um portfólio que é dedicado ao investimento de ativos em renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito. Isso é interessante. Segundo a própria gestora, ele considera esse um dos fundos da gestora da Quineia mais seguros, com menor risco, especialmente em CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliário. Ele é 100% atrelado a CRI, 100%. É 100% CDI, o indexador, e 100% atrelado a esses papéis, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Não tem nada na carteira dele que não seja CRI, nada, zero. Não tem fundo imobiliário, não tem outra coisa, só tem CRI. Você vê que o patrimônio dele é aquele gigantesco que a gente já falou, a quantidade de cotistas também é aquela que a gente já falou, o valor que ele pagou esse mês a gente já falou. Olha aqui quanto é que tá dando o spread médio dele, CDI mais 2,40%, que é um rendimento muito bom, abaixo dos fundos imobiliários, dos FIAGROS no caso, porque os FIAGROS normalmente são CDI mais 5, é uns 3% a mais do que isso, mas também são mais arriscados, não dá para comparar. A liquidez diária a gente já tinha falado. Ele fala que no final do mês de setembro, o Quineia Rendimentos Imobiliários, que é o nome do fundo, né, apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 105% em ativos-alvo e 2% em caixa. Aí você vai me dizer, como assim ele tem 105% em ativos e mais 2,2% em caixa, totalizando 107,3%? Meus amigos, por que ele tem 107,3% no total do patrimônio dele? É porque ele tem uma alavancagem exatamente de 7,3%. Ele tem alavancagem em compromissados reversos. Eu venho sempre falando que vários fundos imobiliários desses de papéis e até FIAGROS atualmente estão muito trabalhando com essas compromissadas reversas. O que é a compromissada reversa, para quem não
sabe de forma resumida. Ele pega um CRI dele, entrega para uma instituição financeira que dá dinheiro para o fundo e o fundo se compromete a recomprar aquela CRI e ainda, além de recomprar pagando o valor integral que ele recebeu, mais juros. E normalmente ele faz isso só quando ele consegue comprar algo dê mais retorno ao fundo, ou seja, dê um valor que pague acima daqueles juros que ele vai pagar para aquela instituição financeira. E a gente vê que o fundo é bem antigo na bolsa, ali, 11 anos na bolsa. A gente vê que a administradora, para quem não sabe, é a Intrag, e a gestora do fundo é a Quineia, e a taxa de administração é 1,08, que é uma taxa de administração acima do normal, digamos assim. Fundos imobiliários desse de papel normalmente cobram na faixa de 1%, mas a maioria tem taxa de performance e esse não tem, pelo menos tem essa vantagem, para compensar que a taxa de administração é um pouco acima do normal. Aqui ele fala aquela questão que eu falei para vocês, os dividendos do mês se beneficiaram do alto patamar de alocação do fundo em CRI. Porém, né, que ele fala, sendo que a queda em relação ao mês de agosto, porque no mês de agosto pagou mais, né, foi impactada pelo menor número de dias úteis. Como eu falei para vocês, ele é impactado sempre por isso. E fora isso, ele tá dizendo aqui, ó, alertando que teve essa queda aqui dos rendimentos de 0,5%. Mas isso aqui, para mim, não afetou esse fundo, não. A maioria dos fundos estão sendo afetados na distribuição do mês de outubro por causa da queda da Selic de agosto. Tá sendo refletida agora no mês de outubro. Essa aqui de 0,5% agora provavelmente só vai ser refletida no mês de dezembro. Mas só que ele diz que as perspectivas do mercado indicam que deve se manter no patamar próximo de 2 dígitos, ou seja, na faixa de 10%. E nesse ano é que não cai muito mesmo não, né? Esse ano aqui vai cair no máximo mais 1,5%, provavelmente vai ficar na faixa acima de 12%. Tá atualmente a Selic a 12,75 e o CDI a 12,65. Esse ano aqui no máximo perde mais meio ponto percentual, vai ficar acima de 12 ainda. Aqui ele fala das principais movimentações na carteira nesse mês, onde ele comprou 149 milhões em CRIs, sendo um dessa Brookfield CD Sakamoto, no valor de quase 109 milhões, com a taxa de CDI mais 2,5% e mais 40 milhões da MRV ProSoluto, que também foi CDI mais 2,5%. Aqui tem uma descrição que eu não vou ler, se você quiser você dá uma lida sobre o que se trata esse CRI. E aqui ele fala das compromissadas reversas, né, que eu falei para vocês, que são de 7,3, como eu já tinha falado para vocês também. Se você quiser ver o que ele fala, eu não vou ler. Resumidamente, ele fala só que é vantajoso para o fundo ter compromissadas reversas. Basicamente é isso. E que essa alavancagem do fundo está dentro do patamar adequado segundo a gestão do fundo. Aqui temos um resumo da carteira do fundo, resumo do resumo aqui, digamos assim. Ele mostra que o fundo é 100% CRI, tem um pouquinho de caixa ainda na realidade, né? A gente já tinha mostrado isso na realidade, 2,2%. A maioria dos CRIs são atrelados ao CDI. Eu até falei que era 100% CDI, né? Mas não é. Mas é quase. Olha aí, o que não é CDI é 0,6%. Ou seja, é quase que insignificante, que é um pouquinho de IPCA. IPCA mais 11,63%. Ou seja, basicamente ele é um fundo 100% atrelado ao CDI, apesar de eu ter dito que é 100%, e ele tem 0,6% que não é CDI e sim IPCA. Aqui ele mostra como é a alocação em termos de percentuais por setor das CRIs. A maioria é escritório, o que não é muito legal, mas a gente vê que não está tendo problemas o fundo, apesar de ser mais de 50% da carteira atrelada a escritórios e escritórios não estarem bem das pernas. Depois vem shoppings, residencial e por fim logístico. Aí ele mostra a alocação por indexador, como eu falei, e aí ele mostra que é quase 100% CDI, porque tem exatamente um pouquinho em carteira indexada a Selic e 0,5% em IPCA. Mas a gente vê que o fundo tem 107,3% por causa dos 7,3% em compromissados reversos. Aqui a gente vê a DRE do fundo desde outubro do ano passado. Vamos focar aqui na do mês de setembro. Ele recebeu 64 milhões e 700 mil em juros de CRI. A gente vê que ele não tem nada aplicado, pelo menos não no momento, em fundo imobiliário nem em LCI. Aí ele mostra que recebeu de juros 2,2 milhões em caixa, porque ele só tem 2,2% que a gente viu, mais 2,2% em cima de 5 bilhões, quase 6 bilhões, ainda dá muito dinheiro de rendimento. Subtrai as despesas do fundo, que é a taxa de administração e outras despesas, e ele faz só o resumo do resumo, só diz despesas, tira 5 milhões, aí no total o fundo
teve um rendimento, um lucro líquido de 62 milhões. A gente vê que a maioria dos últimos meses ele rendeu acima, com folga, de 60 milhões, alguns meses até 70 milhões, mas teve realmente alguns meses, mas no ano passado que deu 59, aqui deu 57, aqui é de fevereiro, que a gente já tinha visto, em abril, que a gente tinha visto que ele pagou só R$1, maioria é 60 alto, ó, 67, só deu ruim aqui 63, esse mês realmente deu pouco, e ele recebeu de juros 62 milhões e pagou 62 milhões e 800 mil, e completou com caixa para pagar 1,10. Você vê que ele recebeu de lucro R$1,08 e pagou 1,10, ou seja, colocou 2 centavos. E fora isso, ele tem ainda de reserva acumulada, tem 35 centavos em caixa por cota. E aqui a gente vê a carteira do fundo. A carteira do fundo é muito grande, ele tem mais de 65 ativos, a gente vai ver, acho que 67, se eu não me engano. Você vai ver aqui tudo CRI, ó, tudo CRI. Como eu falei, eu digo que ele é 100% CRI, é porque ele não tem outra coisa fora CRI e o próprio caixa, aquele caixa pequeno que ele tem. Basicamente ele é 100% CRI mesmo. Aí você vê os devedores dele aqui, você vai ver que ele tem até uma boa posição na carteira desse Brookfield, o que não é tão legal, ter vários ativos do mesmo devedor. E aí a gente vê que ele até aumentou a posição nesse Brookfield, né? Olha aqui, 5 ativos da Brookfield, se você for olhar, são percentuais altos do patrimônio líquido da carteira. Se você somar todos eles, a gente tem em torno de 20% da carteira do fundo atrelada a essa Brookfield. É muito pesado, né? Eu acho muito pesado. Eles devem confiar muito nessa Brookfield. Ainda bem que as taxas dessa Brookfield não são altas. Apenas CDI mais 2,15%, muito baixo. Aqui também e aqui também. Todas são CDI mais 2,15%. Normalmente, os devedores que dão problemas com taxa de CDI são CDI mais 6, CDI mais 7. Normalmente, quando é um CDI mais baixo, é porque é um devedor mais seguro, assim, o fundo confia mais. Por isso que ele aceitou cobrar uma taxa baixa para esse devedor, porque ele é um devedor bem confiável, digamos assim, que tem um crédito muito bom na praça. Aí você vê que tem vários outros devedores, mas a maioria diferentes, não iguais, como a gente vê. Mas bem que tem esse JHSF, que tem alguns CRIs aqui. Fora esses 20, vamos lá, ele tem mais esses aqui nessa página, são 2 páginas praticamente de devedores. Que mais devedores, alguns shoppings, como a gente já tinha visto, a MRV, aquele que a gente acabou de ver, se eu não me engano, não. Deve ser essa aqui, MRV Prosoluto, ó, 224, eu acho que é essa aqui que entrou agora no fundo. Tá aqui as taxas, como a gente já tinha visto em cima, taxa de todos os devedores e os percentuais na carteira que vão reduzindo. Quanto mais para baixo, menor é o percentual na carteira do devedor. E aqui é o valor em milhões, né, da dívida com o fundo. E para fechar a carteira de devedores, ó, mais um monte de CRI, como a gente já viu. A diferença é que ele separa aqui, esses são os últimos CRI com CDI e aqui ele passa uma linha aqui para diferenciar os que são CRI mais IPCA, inclusive Magazine Luiza aqui, ó. A gente tá aqui vendo todos os devedores. Ele tem vários dessa Plaenge, mas só que são percentuais muito baixos aqui, né, dessa Plaenge aqui. Só acho que somar tudo aqui não dá 1%. Aí você vê aqui o valor em milhões da dívida, os valores percentuais da dívida, as taxas, tudo CDI, com exceção dessas duas. E a gente vê aqui, ó, títulos públicos federais. Deve ser Selic aqui, né, Tesouro Selic, que a gente viu que ele colocou lá como indexador Selic. Ele tem cerca de 127 milhões em Selic aqui, que equivale a 2,1% da carteira, mas lá em cima ele falou 2,2, né? Vocês se lembram? Ele falou 2,2, mas aqui tá só 2,1. Diga aqui nos comentários, você tem KNCR na carteira? Você tá pensando em colocar ele? Qual outro fundo imobiliário desse segmento aqui de papéis que você tem na carteira? Coloca aqui nos comentários. E se você não for inscrito, meu amigo, se inscreva já, não perca seu tempo, dê seu like, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!